Fala gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje voltaremos a um dos grandes sucessos aqui no canal, que foi o futebol americano. Aquela sequência de vídeos, desde o início lá com Tom Brady até o final do Super Bowl, rendeu bastante e por conta disso eu quero trazer muito mais desse tema aqui para vocês. Hoje trago o nome de Peyton Manning. Peyton Manning foi talvez o maior rival de Tom Brady aí na sua trajetória na NFL. E claro que o contrário também é verdade. Ele, começando sua carreira no final da década de 90, conseguiu seu auge nos anos 2000 e quando todos já achavam que ele já estava em declínio, ele foi lá e ainda conquistou mais vitórias ao longo de sua carreira. Claro que antes de começar, todos aqueles pedidos básicos que eu sempre faço para vocês. A primeira, dá aquele like. Vai lá, clica na mãozinha. Já ajudou bastante, já deu um like no vídeo. Já ajuda bastante a divulgar o vídeo para outras pessoas. Também não se esqueça de comentar. Coloca aqui o que você está achando do vídeo, o que você achou do canal. Tudo isso já ajuda bastante. Não se esqueça também da hashtag lá no final do vídeo, hein? E é claro, se não se inscreveu, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo e só assim você também vai ficar sabendo quando novos vídeos estiverem por aqui. Então, tá na hora de ouvir um pouquinho mais da vida de Peyton Manning, sua trajetória e para quem não conhece, conhecer esse cara que foi sensacional. Peyton Manning nasceu no ano de 1976 na cidade de New Orleans, no estado de Louisiana, lá nos Estados Unidos. Ele é de uma família de esportistas e o futebol americano já está na veia dele antes mesmo dele pensar em nascer. Isso porque seu pai, Archie Manning, foi jogador de futebol americano profissional. Além disso, é claro, além do pai e todo o sucesso que ele teve em sua carreira profissional, além de Peyton Manning, ele teve dois irmãos. O mais velho, o Cooper, e o mais novo, o Eli Manning. O Cooper tinha tudo para ser também jogador de futebol americano, porém, uma contusão na espinha dele fez com que ele tivesse que abandonar a sua carreira ainda na high school. Enquanto o seu irmão mais novo, Eli Manning, teve um grande sucesso também na liga. Mas voltando ao local onde ele nasceu, ele teve uma vida bem tranquila, até porque jogador de futebol americano recebe bastante grana, né? Então ele teve uma vida tranquila, sem muitos percalços, não teve que passar necessidade. Podemos dizer que ele sofreu sim em determinado momento, porque você acaba ficando à mercê das necessidades do jogo. Exemplo, como aconteceu com o Archie Manning. Ele era jogador do New Orleans Saints, só que chegou um momento que a equipe quis se desfazer dele. E ele deixou a equipe da cidade onde Peyton morava e foi para Houston. Com isso, ele teve que tomar uma decisão, o Archie Manning. Ou levava a família junto com ele, ou deixava eles em New Orleans. E ele decidiu a segunda opção. Muito porque a sua família já tinha se estabelecido bem na cidade, lá de Louisiana, e os filhos já estavam bem acostumados com questão de escola, com amizades, e ter que se mudar e ter que passar por todo esse processo é bem difícil. E ele fazia, digamos, a ponte aérea direto entre as duas cidades para poder ficar com a família. Porém, isso acabou trazendo consequências. Os filhos e a mulher sentiram muita falta do pai. Só que também ver o pai na televisão, vendo ele fazendo um sucesso muito grande, também fez com que Peyton Manning e Eli criassem neles a vontade de também ser jogador de futebol americano. Tanto é que o Cooper, o Peyton e o Eli foram quarterbacks, assim como o pai, na high school. Enquanto isso, Peyton Manning foi para a high school, onde ele estudava e detonou. Era o principal jogador da equipe e, se duvidar, o principal jogador do estado também. Ele ganhou vários prêmios por ser tão bom e também foi nesse momento onde ele vestiu a camisa 18 que eternizou ele durante toda a sua carreira. E essa escolha da camisa 18 foi por conta do irmão. O Cooper Manning, ele costumava usar o número 18 enquanto jogou a sua high school até se lesionar. E é claro que todo esse sucesso que ele teve dentro da high school ia chamar a atenção das faculdades, como é de costume lá nos Estados Unidos. O sucesso dele foi tão grande que ele foi o jogador mais olhado, podemos dizer assim, da história do futebol americano. Pra você ter uma noção, foram nada mais e nada menos que 60 universidades querendo entregar uma bolsa de estudos para o Peyton Manning jogar por elas. Teve a Ole Miss, que foi a universidade onde seu pai jogou. Porém,
para a decepção do seu pai e de vários torcedores lá de Ole Miss, Peyton Manning decidiu jogar na Universidade de Tennessee. Só que essa história eu vou contar um pouquinho mais lá na frente. E foi uma decisão super acertada, até porque ele teve uma ascensão muito grande e até meteórica, podemos dizer assim. Peyton Manning, ele quebrou vários recordes dentro da universidade, tanto de passes completos como de jardas, de touchdowns, tudo isso. Claro que a gente sabe que as coisas têm que caminhar de acordo com sua evolução natural. Ele chegou lá no ano de 1994, onde teve que passar por etapas. Ele chegou sendo apenas o terceiro quarterback do time de futebol americano. Nessa temporada ele acabou dando uma certa sorte, porque os dois quarterbacks titulares da equipe se machucaram. E no meio da temporada o Peyton Manning assumiu o posto de titular. Claro que o início foi bem complicado, perdeu algumas partidas, mais até do que ganhou, só que ele já começou a mostrar sua qualidade. Tanto é que no ano seguinte, em 95, ele já assumiu o posto de quarterback titular. E digamos que sua história começou a ficar marcada na Universidade de Tennessee exatamente no ano de 1995, onde a equipe fez uma temporada quase que perfeita, perdendo apenas uma partida naquela temporada. Não foi campeão nacional, mas conquistou várias vitórias épicas. E o Peyton Manning era o cara que liderava essa equipe, com vários passes maravilhosos, longos, precisos. Nesse ano também ele foi o sexto mais votado para o título de melhor jogador de futebol americano universitário. Claro, também não podemos esquecer que também foi o primeiro ano que ele ganhou um bowl, que é o Citrus Bowl. No ano seguinte, em 96, ele repetiu o feito, ganhou mais uma vez o Citrus Bowl, só que dessa vez ele foi eleito o MVP da partida. Claro, também foi uma temporada sensacional que levou para o Citrus Bowl, que é um dos mais importantes ali do futebol universitário. Mas esportivamente falando, o seu menor ano foi de 97, o seu último ano, onde ele ganhou vários prêmios individuais por sua habilidade, sua precisão e pelos seus números. Porém, ficou faltando apenas um troféu que por acaso é o mais importante, que se chama Troféu Heisman. Esse Heisman é dado para o melhor jogador universitário da temporada. Ele ficou em segundo lugar, por muito pouco ele não ganhou. E para você ter uma noção de quão boa foi essa trajetória do Peyton Manning, ele fez 45 partidas como titular por Tennessee e ganhou 39 delas. Ele também é o recordista de passes, como eu falei, completos e também em jardas e, é claro, touchdowns da universidade. Resultado, o número 18, que vem acompanhando ele, foi retirado em homenagem. Ninguém usa mais esse número em Tennessee, apenas Peyton Manning. Com grande sucesso, tanto na high school como também na universidade, Peyton Manning chegou super credenciado para o draft da NFL. Ele chegou super bem ranqueado e logo foi escolhido na primeira rodada, na primeira colocação, para o Indianapolis Colts. O seu primeiro ano não foi lá muito bom em matéria de equipe. O seu time não acompanhou o seu talento, ele acabou ficando com um recorde de 3 vitórias e 13 derrotas na temporada. Apesar disso, os seus números individuais foram bons e bastante consistentes. Tanto é que ele ganhou o prêmio de novato do ano naquela temporada. No ano seguinte, 99, foi o primeiro ano realmente bom para a equipe dos Colts. Os Colts conseguiram um recorde de 13 vitórias e 3 derrotas, conseguindo o título da divisão e indo para os playoffs, os primeiros de Peyton Manning. Só que os playoffs não foram bons para eles. Eles acabaram perdendo logo no primeiro jogo para o Tennessee Titans. No ano de 2000, a equipe perdeu um pouquinho de qualidade, ficou com recorde de 10 vitórias e 6 derrotas, mas conseguiu avançar para os playoffs com a 5ª colocação na Conferência Americana. Só que o time já não era tão consistente e acabou perdendo logo no Wild Card. Se o ano de 2000 foi meio que frustrante, o de 2001 foi mais ainda, até porque a equipe caiu mais ainda de qualidade e teve uma temporada ridícula de 6 vitórias apenas e 10 derrotas.
Claro que isso só podia causar a não ida para os playoffs da equipe. Em 2002 veio o cara que deu uma nova alma para a equipe dos Colts e para o Peyton Manning. Estou falando do treinador Tony Dungy, que futuramente se tornou um Hall da Fama. Esse ano o Indianapolis Colts foi muito bem. Conseguiu 10 vitórias e 6 derrotas na temporada regular, porém, mais uma vez, acabou caindo para a equipe do Jets nos playoffs. E aí que vem a fama de pipoqueiro para o Peyton Manning. Ele vai muito bem na temporada regular. Aí chega nos playoffs, pipoca e acaba perdendo. Esse estigma mudou um pouquinho em 2003, onde mais uma vez o Indianapolis fez uma excelente campanha. O Peyton Manning foi maravilhoso e por acaso foi tão bom, que ele ganhou seu primeiro título de Most Valuable Player da temporada, o jogador mais valioso da temporada. Temporada de 12-4, onde enfrentou o Denver Broncos e foi a primeira vitória do Peyton Manning nos playoffs na história da NFL. Na rodada seguinte passou pelo Kansas City Chiefs e foi para a final de conferência contra o todo-poderoso New England Patriots, que estava ali começando a sua dinastia com o Tom Brady. Peyton Manning e o Indianapolis Colts não foram páreos para a equipe da Nova Inglaterra, de Boston, e acabou perdendo aquela partida. Temporada seguinte, 2004, e mais uma vez Peyton Manning foi excepcional nessa temporada regular. Como de costume, em todos os anos ele fazia isso. Novamente foi eleito o MVP da temporada regular e classificou seu time para os playoffs naquela temporada. Para se ter uma ideia, nessa temporada ele conseguiu mais de 4.500 jardas durante todos os jogos da temporada regular, com nada mais nada menos que 49 passes para TD. Esse recorde só foi quebrado por Tom Brady agora na década de 2010. E por acaso Tom Brady que acabou com o sonho novamente do Peyton Manning nos playoffs, derrotando a equipe dos Colts, só que dessa vez no divisional. Em 2005, ótima temporada novamente, só que dessa vez sem MVP, venceu até suas 13 primeiras partidas da temporada. Foi para os playoffs e perdeu mais uma vez para os Steelers. E com isso a fama de pipoqueiro foi aumentando. Essa história, digamos que diminuiu bastante, foi na temporada seguinte, em 2006. Não foi prêmio de MVP, não veio, a temporada foi boa, só que ele queria se concentrar nos playoffs, onde a onça bebe água, e o Peyton Manning conseguiu tirar essa sina dele. Ele avançou bem na temporada regular e nos playoffs e chegou pela primeira vez ao Super Bowl depois de 10 anos na liga. Ele foi tão bem na temporada e naquele jogo do Super Bowl, onde a sua equipe conquistou o título, seu primeiro título de Super Bowl do Peyton Manning, que o rapaz, como prêmio individual, foi eleito o melhor jogador da final. Foi o primeiro anel do Peyton Manning e depois de tantos anos sendo chamado de pipoqueiro. Depois da conquista do Super Bowl, Peyton Manning teve outras 5 temporadas jogando pelo Indianapolis Colts, dando destaque nas temporadas de 2008 e 2009, onde ele repetiu o feito de melhor jogador da temporada. Em 4 temporadas onde Peyton Manning jogou depois da conquista do Super Bowl, em todas teve recorde positivo, com mais vitórias do que derrotas, e em todas elas também avançou para os playoffs. A mais marcante, é claro, foi em 2009, onde os Colts avançaram para o seu segundo Super Bowl com Peyton Manning como titular, como quarterback, perdendo aquele jogo para o New Orleans Saints de Drew Brees. Depois disso, em 2011, o Peyton Manning assinou uma extensão de contrato com o Indianapolis Colts por mais algumas temporadas, só que foi o ano de uma contusão séria no pescoço do Peyton Manning, onde ele teve que passar por 2 cirurgias. E por conta disso, a temporada inteira ele ficou fora da equipe. E o Indianapolis Colts, querendo diminuir a folha salarial do time, focou em contratar um novo quarterback, no caso o Andrew Luck. O Peyton Manning teve seu contrato rescindido, ele foi mandado embora da equipe, entrando no free agency e buscando novos ares. Várias equipes demonstraram interesse em seu jogo, entre elas Miami Dolphins, Tennessee Titans, Arizona Cardinals. Porém, a equipe que ganhou, digamos assim, o leilão foi o Denver Broncos. Sua primeira temporada defendendo o Denver Broncos, ele mostrou realmente que tinha ainda lenha para queimar, que talvez o Indianapolis Colts cometeu um grande erro ao mandá-lo embora.
ele conseguiu a primeira colocação junto com seus companheiros, a melhor campanha da Conferência Americana, se classificando com o seed 1 e um recorde de 13 vitórias e 3 derrotas. Acabou perdendo nos playoffs, como aconteceu em boa parte da carreira dele, e acabou ganhando o prêmio de melhor retorno da temporada. No ano seguinte, ele manteve um nível alto do seu jogo, comandando sua equipe, e mais uma vez ele ganhou o título de melhor jogador da temporada, o seu quinto, novamente com recorde igual ao do ano anterior, de 13 vitórias e apenas 3 derrotas. Avançou os playoffs, ganhou jogos nos playoffs, até chegar ao Super Bowl. No Super Bowl, perdeu. Seu terceiro Super Bowl, sua segunda derrota. Dessa vez, o jogo foi contra o Seattle Seahawks de Russell Wilson. Em 2014, caiu um pouquinho de nível. Brincadeira. Acabou perdendo um jogo a mais do que na temporada passada, com um recorde de 12-4. Foi para os playoffs e aqui fica a curiosidade que ele perdeu dessa vez no jogo divisional para o seu antigo time, o Indianapolis Colts de Andrew Luck. Mas, vida que segue. A sua última temporada na liga foi no ano de 2015, onde ele teve seus piores números ao longo de sua carreira. Talvez isso foi um pressentimento para ele falar, deu. Apesar disso, o time foi muito bem, porque os jogadores que estavam em volta dele estavam num ano sensacional. Avançou os playoffs, ganhou os seus jogos, com o Peyton Manning jogando bem, mas sem brilhar, levando a equipe para o Super Bowl. E naquele jogo de Super Bowl, o Peyton Manning até, digamos que jogou mais ou menos. Só que sua equipe, como falei, jogou muito bem, principalmente a defesa. Denver Broncos ganhou mais um título de Super Bowl, o seu quarto na história e seu segundo nessa era aí de Peyton Manning. Após a vitória estrondosa na final do Super Bowl, o Peyton Manning anunciou definitivamente que não ia jogar mais futebol americano, se dedicando à carreira de comentarista e também ganhando seus dinheirinhos nos comerciais que ele faz. Então, galera, agora alguns números aí da carreira do Peyton Manning. Saca só. Ao todo, como eu falei, foram 5 títulos de MVP, sendo que em 2 anos ele também conquistou o título de melhor jogador ofensivo da temporada. Ele também foi eleito 14 vezes para o Pro Bowl. Em 98, ele ganhou o prêmio de jogador novato da temporada, o Rookie of the Year. Em 2012, ele também ganhou o título de retorno para a liga, que é o Comeback Player, né? Lá nos Estados Unidos conhecido assim o prêmio. Agora, os números, os recordes que ele bateu são os seguintes. Ele acertou 6.125 passes, dando uma porcentagem de 65,3% mais ou menos. Foram 531 touchdowns e 251 interceptações. O número de touchdowns, ele é um dos poucos que conseguiu o número de 500 TDs em sua carreira. Esse recorde dele foi quebrado recentemente por Drew Brees e, é claro, o Tom Brady. Ele também teve mais de 71 mil jardas conquistadas em passe ao longo de sua carreira aí nesses 17 anos de futebol americano na liga da NFL. Agora nesse ano, no final do ano de 2020, ele foi eleito para o Hall da Fama do futebol americano, onde todo ano há uma votação e alguns jogadores técnicos ou pessoas que ajudaram o desenvolvimento do esporte entram para esse seleto grupo de nomes que vão ficar eternizados no esporte. É isso aí, galera. Esse foi o Peyton Manning. Uma família super vitoriosa, tanto com o pai quanto 2 dos 3 irmãos que chegaram na NFL, foram bicampeões do Super Bowl. Só que eu falo pra vocês uma coisa, foi uma carreira maravilhosa, uma das maiores da história, sem sombra de dúvida, pra mim. É um dos maiores jogadores da história do futebol americano. Botarei aí entre os 5 melhores. Atrás, é claro, de Tom Brady e Joe Montana, na qual tem vídeo no canal. Mas eu acho que ele tinha tudo para ser melhor, realmente. Eu acho que em temporadas regulares, ele foi o melhor jogador da história do futebol americano. Se você pegar só as temporadas regulares, digamos assim, os pontos corridos no futebol, ele foi o melhor. Infelizmente, chegava nos playoffs, nos jogos decisivos, ele realmente pipocava um pouquinho, principalmente aí no início de carreira. Se você vê aí,
em quase todos os anos onde ele foi quarterback titular de sua equipe, ele foi aos playoffs. Chegava nos playoffs, aconteceu alguma coisa que eu não sei dizer. E por conta disso, ele não está talvez um posto mais alto dentro da história do futebol americano. Faltou conquistar mais títulos, ganhar mais Lombardi Trophy, mais o prêmio do Super Bowl. Claro que eu tô falando assim, Tom Brady é um cara inalcançável. O cara que conquistou 7 títulos do Super Bowl, cara, não dá pra você comparar nenhum jogador a ele. Só que quando eu comecei a acompanhar futebol americano e tinha Peyton Manning e Tom Brady jogando, eu achava o Peyton Manning melhor que Tom Brady. Claro que a história mostrou o contrário. E ele tem um estilo super parecido com o Tom Brady. É um jogador pouco móvel, só que muito preciso nos passes. Uma visão inacreditável. Ele tinha uma qualidade que era ler a defesa que nenhum outro jogador teve na história da liga. O Peyton Manning é um jogador histórico, merece ter a sua vida contada aqui, sua trajetória esportiva contada. E agora seguindo sua carreira como comentarista aí, espero que continue mostrando altas qualidades e o talento que ele tem para o jogo. Isso aí, galera, mais uma vez, muito obrigado por ficarem até aqui assistindo esse vídeo. A hashtag do vídeo de hoje é MVP ou pipoca? MVP ou pipoca? Essa hashtag de hoje aí, só para mostrar aí o que vocês estão achando. Se a carreira dele foi marcada pelos títulos de melhor jogador ou pelas pipocadas dele aí no final. Mais uma vez, muito obrigado. Não se esqueçam de comentar, de curtir esse vídeo. É muito importante dar valorizada também no trabalho que a gente faz. E é claro, não se esquecerem que tem vídeo novo aqui no canal todo domingo às 10 horas da manhã. Valeu, galera, mais uma vez. Fique com Deus e até a próxima.